Início a nossa lição. Os irmãos podem tomar assento, por favor. É a lição de número 3, a lição de hoje. Que tem como título Jó e a realidade de Satanás. Então, qual o objetivo da lição? Basicamente é, essa manhã, apresentar, nos apresentar essa verdade encontrada no livro de Jó, sobre a realidade desse terrível adversário, esse terrível adversário que sempre, foi um arqui-inimigo de Deus e do povo de Deus, lutou contra o povo de Deus, Enfim, o livro não tem por objetivo explicar a origem do mal. Já até antecipo aos irmãos, a discussão não é essa, não é discutir a origem do mal, até porque esse é um assunto que tomaria muito tempo, é um assunto muito vasto, com muitas correntes de interpretação, mas sim simplesmente revelar a atuação do adversário no livro de Jó, a sua esfera de atuação, o seu caráter maligno, e a maneira como ele age contra o povo de Deus, seu caráter acusador, maléfico, destruidor. Enfim, então o título Jó e a realidade de Satanás, o texto áureo, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1 e versículo 6. Esse é o texto áureo. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Então ninguém pense que pode enfrentar Satanás ou desafiá-lo, como muitos o fazem, muito pelo contrário. Nós só podemos enfrentá-lo, sim, revestidos de Cristo, das armaduras de Deus, e desafiá-lo jamais. A Bíblia nunca ensinou esse tipo de prática, desafiar Satanás ou até praguejar contra ele. Isso é uma prática que não ensinamos, a Bíblia não recomenda, até porque esse não é o nosso papel, Nosso papel é resistir firme, se desviar do mal e temer ao Senhor. Nosso foco é o Senhor nosso Deus, temê-lo, servi-lo, e fazendo assim já estaremos bem protegidos, contra as investidas do nosso adversário. Tem gente que desafia, irmãos, faz uma certa infantilidade por parte de alguns que desafiam o diabo. Porque se ele aparecesse aqui agora eu quebrava ele todo. Uma bobagem, Na verdade isso é uma meninice, até porque ele é um ser, por mais que limitado, mas poderoso, e se não for Cristo na nossa vida, ninguém é capaz de enfrentá-lo, digamos assim, nua e cruamente falando, Somente escondidos em Cristo é que somos guardados desse poderoso inimigo, Vamos lá. Leitura bíblica em classe diz assim: a leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 12. Depois Jó no capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem?
A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora Jó capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Só para os irmãos se situarem aqui na leitura, do versículo, capítulo 1, versículo 6 ao 12, é um primeiro encontro, um primeiro diálogo entre Satanás e Deus. Já no capítulo 2, versículo 4 e 5, já é um segundo encontro, um segundo diálogo. Certo? Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição, tá? Pois bem, a introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem Deus, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então vamos lá. Primeiro tópico diz: o livro de Jó e a natureza de Satanás. Então aqui nesse primeiro tópico nós vamos ver 3 pontos bem interessantes. Primeiro, a natureza de Satanás. Ele é um ser espiritual, certo? Ele é um ser criado e ele é um ser dotado de personalidade. Vamos lá, eu fiz aqui algumas anotações para passar para os irmãos aqui. A primeira parte desse primeiro tópico, falando da natureza de Satanás, isso é, a sua natureza diz respeito da sua substância, né? Do que ele é feito. Nós somos um ser biológico, limitados ao espaço e ao tempo. Ele também, só que ele não é biológico, ele é um ser espiritual, diferente de nós, né? Por mais que também seja limitado, tem as limitações, enfim. Então ele é um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas chamar a atenção para a realidade da sua existência, dentro de uma perspectiva e uma narrativa equilibrada, né? Por quê? Por mais que o livro queira nos enfatizar essa realidade da existência desse arqui-inimigo de Deus e do povo de Deus, mas o livro apresenta dentro de uma narrativa equilibrada. Tanto é que os irmãos podem observar que logo no capítulo 3, Satanás some de cena. Ele não é mais falado no livro, certo? O foco passa a ser Jó e os seus amigos. Não que Satanás não esteja mais atuando. Até ouso dizer que ele continua atuando sim de maneira sutil e camuflada por meio dos amigos de Jó, né? Mas tu já não vê mais ali pessoalmente uma narrativa ou algum fato ali pessoal ali presencial do próprio diabo, né? No capítulo 3, então, ele sai de cena, até porque o foco do livro, ou o foco da Bíblia, não é o diabo, nem a origem do mal. Você vê que a Bíblia ela não se preocupa muito em dar explicações sobre essas questões, né? Porque o foco da Bíblia é Deus e a obra da redenção, desde Gênesis ao Apocalipse, certo? Nunca foi o diabo o foco da Bíblia, né? E nem o nosso também deve ser. Mas, enfim, dentro de uma perspectiva e uma narrativa equilibrada,
pois um dos grandes perigos está em negar a existência desse arqui-inimigo. São dois extremos muito perigosos. É negar a existência dele. Esse é um dos grandes trunfos de Satanás. É conseguir fazer com que os seres humanos neguem a sua existência. Pois, negando a sua existência, ele está livre para atuar de forma, né, da forma como quiser, do jeito que quiser, né? Já que ele não existe, então, né, não há o porquê vigiar, não há o porquê se cuidar, não existe. Então, se ele não existe, está tranquilo, né? E aí ele fica livre para atuar. E o outro grande extremo perigoso, que nós devemos tomar cuidado, é superestimar a Satanás e as suas obras, certo? Não podemos superestimar, né? Nem subestimar, nem superestimar. Isso é, não podemos negar a sua existência, mas também não podemos atribuir tudo ao diabo. Ele tem poder, o seu poder é limitado, ele atua dentro da esfera da nossa existência, sim, mas nós não podemos superestimar a sua atuação, né? Até porque, como eu disse, o nosso foco é Deus, e a igreja ela é equipada e preparada, né? O primeiro objetivo, o grande objetivo da igreja é adorar a Deus e obedecê-lo, né? E quando houver os confrontos, os enfrentamentos, a igreja entende e sabe que está preparada e equipada com as armas espirituais para resistir e avançar no terreno do inimigo. Mas não podemos superestimar, né? Tem gente que tudo atribui ao diabo. Muitas vezes é Deus até permitindo uma certa situação que aparentemente até parece adversa, e a pessoa já atribui o diabo. Foi o diabo. Nem sempre. Há coisas que acontecem, por mais que sejam um pouco, que tenham um certo dissabor na nossa vida, mas muitas vezes é Deus trabalhando no nosso caráter, é Deus trabalhando no nosso temperamento, é Deus trabalhando em nós, para que sejamos crentes melhores. Nem tudo é o diabo, viu? Então não podemos superestimar, não, tá? E nem subestimar, claro. Então vamos lá. Ele é de natureza espiritual, né? Não podemos negar a sua existência, a natureza do diabo, ou a sua substância, isso é, do que ele é feito, é um ser espiritual. Não sabemos explicar ao certo, né? Mas é de natureza espiritual, não é física, nem biológica. Isso é, ele não tem um corpo físico, não tem um corpo biológico, diferentemente dos homens, não está limitado a condições naturais e físicas, certo? Até por isso que a gente vai ver na lição, que quando Deus conversa, dialoga com ele, Deus pergunta para ele, da onde vens? Ele disse, olha, de rodear a terra e passear por ela. Você vê que dá a entender ali que a velocidade com que esses seres espirituais se locomovem, né? É numa velocidade muito grande, né? Até porque eles uma velocidade muito grande, né? O próprio Satanás afirma isso quando diz que ele rodeia a terra, ele passeia pela terra, né? Vai dar um passeio pela terra para ver quantos dias leva, né? Ele não só passeia e rodeia, mas ele é observador, certo? A própria Bíblia, no Novo Testamento, né, nos orienta a cuidar, vigiar contra as astutas ciladas do diabo. No original, esse texto, ele dá a entender como que se um caçador hábil, habilidoso, estivesse preparando uma arapuca para apanhar sua presa. Isso é, ele é observador, habilidoso, certo? Experiente e paciente. Você já viu um caçador ter sucesso sem ser paciente? Ele vai lá, coloca a isca, a arma, prepara a arapuca, não é assim? O laço, e ele fica ali, fica horas,
Se precisar, dependendo do valor da presa, ele fica dias e fica ali aguardando, sem se mover, em silêncio, até que a presa, né, ingênua, vem lá e cai no laço. Então ele é um ser muito astuto, muito sagaz, né? Sim, evangelista irmão Heraldo. Passarinheiro, exatamente. O evangelista irmão Heraldo está fazendo menção aqui de uma das nomenclaturas, ou de uma das formas como o diabo é apresentado na Bíblia como passarinheiro, né? Verdade? Por quê? Porque o passarinheiro, ele precisa disso tudo, né? Técnica, paciência, enfim, né? Para pegar a sua presa, que é o pássaro, né? Sim. Sim. Jesus ensinou que nós temos que ter um pouco de pomba e um pouco de serpente. Sede manso como as pombas e prudente como a serpente. Não está mandando a gente ser serpente, né? Mas a prudência da serpente, né? Enfim. Obrigado pela contribuição, evangelista Emanuélio. Deus abençoe. Então ele é um ser espiritual, não está limitado como nós, né, num corpo físico, biológico, mas um ser espiritual. A natureza dele é semelhante à dos anjos, certo? Até porque ele é um anjo caído. Certo? Há várias correntes de interpretação a respeito de como Satanás se tornou Satanás, enfim. Mas a mais coerente, mais equilibrada, que tem mais base na Bíblia, posso dizer que é aquela que nós entendemos como a queda de Satanás, né? Que ele era um anjo bom, um anjo de luz, que rebelou-se contra o Criador. Mas ele é um ser espiritual. É um ser criado, né? Aí a segunda parte do primeiro tópico, ele é um ser criado. Mesmo sendo de natureza espiritual, é um ser criado, ele nada criou, certo? Ele não é criador de nada, ele é um ser criado. Ele teve um início, ele teve uma origem. E quem é o criador dele? Deus é o criador de todas as coisas. Só que Deus não criou Satanás, ele criou um anjo, como criou milhares de anjos. E esse aqui, ele rebelou-se, junto com ele levou uma grande parte dos anjos celestes, que rebelaram-se contra o Criador junto com ele, e aí nós temos aí o resultado, né? Satanás, que é o maioral dos demônios, e os demônios, esses seres malignos que atuam, né, junto com Satanás, e formam assim o reino do mal, o reino das trevas, né? Então ele é um ser criado, mesmo sendo espiritual, é um ser criado, nada criou, não é autoexistente, teve uma origem. Nem sempre foi diabo, é um anjo caído. Ele é limitado, pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Ele tem poder. Quem pensa que o diabo não tem poder, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. O único que tem todo o poder é Jesus, que após a ressurreição, ele próprio deixou bem claro: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso é, não há onde ele não tenha todo o poder. Jesus. O diabo tem poder, mas é limitado. Até uma das habilidades de Satanás, que Paulo cita sobre os dardos inflamados do maligno, né? Entende-se isso até como poderes psíquicos, porque nós sabemos que há vários níveis de possessão. A possessão maligna, ela começa em níveis menores para maiores, ao ponto de a pessoa perdeu o controle do próprio ser e assume naquele corpo uma segunda personalidade que fala e que age no corpo daquela pessoa. É uma possessão demoníaca, mesmo num estado mais elevado. Mas ele tem poderes psíquicos, isso é, setas inflamadas, pensamentos malignos, certo? Ele age dessa forma. E ninguém está livre disso, irmãos. Ninguém está livre disso, tá? Mas enfim, não é o foco da lição. Vamos continuar aqui. Então ele tem poder, mas não todo poder. Todo poder, quem tem é o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus.
Nosso coordenador com a palavra, fique à vontade. Para o mal, exatamente. Até porque a sua natureza é maligna, o seu caráter é maligno, né? Ele usa esse poder para o mal, para a destruição, para causar sofrimento, para causar dor. Porque essa é a natureza dele, né? É assim que ele é do que ele é feito, né? A obra dele se resume, Jesus resumiu. O diabo ele veio a não ser para matar, roubar e destruir. Bem lembrado, pastor, obrigado. João 10:10, está aí a referência. Desculpe, o nome do senhor? O irmão Eduardo, com uma contribuição, por favor. Bem colocado. Bem colocado. O inimigo não só ele opera o mal, propriamente dito, mas ele opera o mal disfarçado de bem. Certo? Inclusive o inimigo tem o seu evangelho também, muito parecido com o da cruz. É aquilo que nós conhecemos como subcristianismo, que se transforma em anjo de luz, opera falsos milagres, exatamente. E tem um sub-evangelho, subcristianismo, que é pior do que o satanismo, porque o satanismo você vê na cara quando ele se apresenta. Mas o subcristianismo, isso é, o evangelho misturado, raso, né? Que não é puro na essência, você custa identificar, porque ele vem maquiado de pseudos verdades. Certo? Enfim, né? Exatamente, ele se transforma em anjo de luz, como diz os antigos, ele não vem com chifre tridente, ele vem com sapatinho de algodão. Assim não, porque se ele viesse realmente, ele nem chega, os demônios nem se apresentam com o seu nome, né? Porque a gente sabe, no contexto bíblico, quando alguém se apresenta com o seu nome, o seu nome carrega a sua história, seu caráter, diz quem ele é. Tanto é que quando Jesus pergunta lá para o gadareno, qual é o teu nome? Legião, somos muitos. Ele não diz, aqui é o diabo. Por quê? Ele não se apresenta com o seu nome porque ele quer esconder a sua identidade. Porque se ele se apresenta com a sua real identidade, ele não gosta da sua identidade. Você acha que ele gosta de quem ele é e da sua identidade? Ele sabe que ele é desprezado e... E aí, se ele falar a verdade, nós vamos duvidar. Verdade. Mas vamos lá. Então ele é um ser criado, limitado, certo? Teve origem. O livro de Jó, como eu já disse, não tenta explicar a origem do mal, mas sim a sua realidade. Satanás ou até mesmo os anjos, olha só, eu anotei isso aqui, não está na lição, mas isso aqui eu sempre gosto de frisar. Eles são seres assexuados. Satanás não procria. Tem criança aí? Não? Só a Isa, né? Ele não procria, ele não faz sexo, porque ele não tem órgão genital. Ih, esqueci, em casa pode ter criança. Mas enfim, né? Eles não procriam, são assexuados. Não se casam nem se dão em casamento. Perfeito, pastor Ivânio. Por que eu estou dizendo isso? Porque há teorias serão seres diferenciados e tal. Isso não tem base bíblica, né? Ou pelo menos até onde eu entendo, não. Se alguém tiver... Para seduzir. Sim. Há muitos mistérios, né? Nós precisamos entender que Deus criou, o livro de Hebreus diz que Deus criou os mundos, no plural. Podemos dizer que a criação ela tem dois andares, o andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo é o nosso, o andar de cima é aonde vivem os seres espirituais, inclusive os anjos de Deus e também os demônios. Eles ficam nas regiões celestiais, na região, eles atuam na atmosfera terrestre. Regiões celestiais, isso é, acima de nós. Certo? Nos ares.
Paulo, ele deixa isso claro, né? Então é o andar de cima. Você vê que essa reunião aqui, que nós lemos aqui, que quando os filhos de Deus se reúnem, né, naquela grande reunião, ali acredita-se que é Deus se reunido com os seus anjos, aí aparece o diabo. É no andar de cima, né? É no mundo espiritual. Aí está falando do terceiro céu, né? Primeiro, segundo e terceiro céu. Eu estou falando de uma forma mais figurada, no sentido dos dois andares, do mundo físico e espiritual, mas perfeito, está perfeito. Obrigado pela contribuição. Vamos lá. Isso. Exatamente, o pastor está lembrando aqui da oração de Daniel, que o anjo vinha com a resposta e ele encontrou barreira, né? Lá no segundo andar ele encontrou uma barreira grande para descer aqui embaixo e trazer a mensagem, né? Mas aí, então, Deus mandou reforço e ele conseguiu. Você vê que como o inimigo ele tem certo poder. O anjo precisou de reforço para poder descer. Então, a nossa batalha é uma batalha acirrada, né? Contra inimigos poderosos, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Amém, irmãos? Não vamos superestimar, vamos ficar na centralidade aqui da Escritura. Então, terceiro, então ele é um ser criado. Terceiro, ele é um ser dotado de personalidade. Por que um ser dotado de personalidade? Porque Satanás não é uma força impessoal. Muitos acreditam que Satanás é só uma personificação, na cabeça do homem é uma personificação daquilo que é mal. Não, não, não. Ele é um ser pessoal, sim. Ele não é só uma força, uma energia negativa, como pensam alguns, né? A energia negativa que traz o equilíbrio, né? O yang. Não, 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 não. Ele é um ser pessoal dotado de personalidade. O que é personalidade? Personalidade é o conjunto de características que determinam uma pessoa, certo? É pensar, sentir, agir, pensamento, sentimento, volição, né? Isso é pensar, agir, sentir, né? Fala da individualidade pessoal e social de alguém. Ele pensa, argumenta, é meticuloso. Então você vê que no encontro que ele tem, seja no primeiro e no segundo, ele revela características da sua personalidade. Ele pensa, ele argumenta, ele fala, né? É isso que define uma pessoa. São essas características, e ele tem todas essas características. A semelhança, até abro aspas aqui, para falar do Espírito Santo, que há uma seita, né, que nós conhecemos muito bem, que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa de Deus. Mentira. O Espírito Santo fala, sente, certo? São características que definem um ser pessoal, uma pessoa. Então, estamos falando aqui do diabo. Ele é, sim, dotado de personalidade. Então, ele não é uma força contrária. Não, ele é uma pessoa, né, que sente, pensa, articula, argumenta, fala, enfim, né? É um ser dotado de personalidade. Amém, irmãos? Então, aqui a gente finaliza o primeiro tópico, né? Resumo esse primeiro tópico, então, dizendo: o diabo é um ser espiritual, criado, dotado de personalidade, e negar a sua existência pessoal é um dos seus maiores trunfos. Não podemos negar a sua existência e a sua existência pessoal, certo? Tranquilo? Alguém quer fazer mais alguma adição, algum comentário? Posso seguir? Primeiro tópico, ok? Amém. Então vamos lá, tópico 2. O tópico 2 dessa lição, deixa eu pegar aqui, o tópico 2 da nossa lição número 3, nós veremos aqui o livro de Jó e as obras de Satanás. Então, o primeiro tópico falava sobre a natureza de Satanás aqui,
dentro do que foi aqui nos revelado pelo livro de Jó, né? Então, as suas obras. Primeiro, nós temos aqui dor e sofrimento. Eu não vou parar para ler a lição, senão a hora voa, né, e a gente acaba não conseguindo discutir todo o assunto, né? Mas partindo da ideia que os irmãos já leram em casa, eu vou aqui então ir direto para o comentário. Então vamos lá. As obras de Satanás, causar dor e sofrimento, é da natureza de Satanás infligir dor e sofrimento aos humanos. Sobre o patriarca Jó, ele impõe um sofrimento sem precedentes. Vamos aqui dar uma olhadinha aqui nas ordens dos fatos, né? Primeiro, o que é que chama a atenção de Satanás para Jó? O próprio testemunho de Deus. Deus dá testemunho de Jó. Ele se apresenta na reunião, Deus pergunta a ele, claro, sabendo de tudo, Deus sabe de todas as coisas. É uma pergunta retórica, uma pergunta que já se sabe da resposta. Satanás, de onde vens? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Né? Vou até abrir aspas aqui que eu me lembrei, né? Quando eu era novo crente, eu ouvi algumas vezes que passear é pecado, porque tem esse texto aqui que diz que Satanás passeava na terra, né? Então não pode passear. Não, pode passear sim, já vou lhe dar a palavra, meu pastor. Pode passear sim, desde que o teu passeio não tome nem ocupe o tempo e o espaço de Deus, certo? A hora do culto é a hora do culto, a hora de passear não tem problema, fazer um lazer com a família. Toda e qualquer coisa em excesso não é bom, certo? Inclusive o lazer em excesso, ele pode se tornar prejudicial para a nossa vida espiritual, porque a gente começa a sacrificar aquele tempo que era para dedicar a Deus, e aí o lazer em excesso acaba se tornando prejudicial por isso. Pastor Ivânio, pode falar, meu querido. Vestes impróprias em qualquer lugar, né? Seja... Sim. Sim. Dependendo do lugar, realmente, há lugares impróprios, realmente, que a gente deve evitar, né? Lugares impróprios, onde predomina a carnalidade e os excessos em relação à exposição do corpo, né? E coisas semelhantes dessa natureza, o cristão realmente, bem colocado, deve evitar, deve vigiar e evitar, né? Fugir da aparência do mal, é o que Jó fazia, né? Fugir da aparência do mal. Mas vamos lá. Esse tipo de passeio, carnaval e outras coisas impróprias para o cristão, né? Um passeio saudável, os irmãos entendem, né, o que a gente está dizendo, né? Um passeio com a família, num lugar bonito, né? Está meio Durango, vai tomar um sorvetinho de R$1,99 ali no shopping, né? Passeio gostoso, sair um pouco da rotina, faz bem, é necessário. Jesus fazia retiro com os discípulos, sabia? Tanto é que aquele encontro que ele tem com a mulher Cirofenícia, você pode ver que ele vai numa região nas montanhas, era verão, ele queria um clima mais fresco, e ele pega e pede para os discípulos, olha, não diz para ninguém que a gente está aqui. É férias, vamos tirar uns dias para descansar. E a mulher descobriu que ele estava lá, e aí, pronto, né? Você pode ver que ele nem atende ela, claro, provando a fé daquela mulher, né? Mas ele chega lá e diz, olha, não diz para ninguém que a gente está aqui. Por quê? Era um período de retiro espiritual, mas também um lazer, um descanso, porque a labuta deles era pesada, precisava disso, né? Pastor Ivânio. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aí pronto, a gente tem os limites, os parâmetros, né? Eu vou em tal lugar, vai glorificar a Deus? Deus não vai se entristecer com isso? Então,
fique à vontade, né? As escrituras me dão respaldo, não tem nada lá que, né, seja negado pelas escrituras, orientado pelas escrituras a não fazer? Então, é para a glória de Deus, amém. Vamos lá, irmãos. Então, as obras de Satanás. Vamos focar aqui no tópico 2. Vejamos aqui as ordens dos fatos. Então, ele se apresenta, Deus pergunta a ele, e ele diz, olha, eu venho de rodear a terra e passear por ela, certo? Então, você vê que ele passeia, ele rodeia e ele está observando. Deus pergunta, observastes o meu servo Jó? Ele conhecia Jó. Sim, conheço esse camarada aí. Observastes o meu servo Jó? O elogio de Deus chama a atenção, né? A fidelidade de Jó, né? E o elogio de Deus, a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus, chama a atenção de Deus. Deus dá testemunho dele e chama a atenção de Satanás. Aí Satanás, de forma astuta, não inteligente, mas de forma astuta, maléfica, maligna, ele faz a seguinte argumentação, ou acusação, porque ele é acusador. Você vai ver aqui que dentro desse tópico, nós temos dor e sofrimento, ele é acusador e tentador. Ele já faz ali a primeira acusação. Na verdade, ele faz uma acusação dupla. A grande acusação que ele faz ali é contra Deus. E contra Jó também, mas muito mais contra Deus. Você vê o que ele diz? Em outras palavras, ele diz o seguinte: claro que ele é fiel, claro que ele é leal a ti, tu estás pagando Jó para te temer? Jó, vocês dois têm um contrato, enquanto ele te obedece e te adora, tu o proteges e o fazes prosperar? Tu não és um Deus digno de adoração, afinal, precisas pagar para que ele te adore e seja fiel. É exatamente isso que Satanás diz. É fácil ser fiel assim. Tu protege e prospera ele, querendo dizer, tu estás pagando por essa fidelidade. Olha a acusação de Satanás, né? Olha a acusação, ele acusa Deus de comprar a fidelidade de Jó. E ele acusa Jó de uma espiritualidade interesseira, interessada somente nos favores divinos. Ele tenta colocar em jogo tanto o caráter de Deus quanto o de Jó. Diante disso, Deus então permite Satanás a tocar em tudo que Jó tinha, menos em Jó. E aí nós sabemos muito bem o que acontece. Repentinamente, então ele recebe autorização, ele desce para fazer aquilo que lhe foi autorizado, até porque ele só vai até onde Deus permite, certo? Ele está na coleira de Deus, ele só vai até onde Deus permite. Deus disse então, tu estás duvidando então faz o seguinte, vai lá, te autorizo, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca ali a vida. Aí nós sabemos o que acontece, repentinamente, Jó ele fica do homem mais rico, a Bíblia diz do Oriente, mas posso dizer de toda a terra, o homem mais rico e piedoso da terra, ele fica pobre, na miséria, do dia para a noite. O pastor Ivânio levantou a mão, por favor. Sim, com certeza. Exato. O pastor Ivânio está dizendo que a acusação de Satanás era infundada. Tanto é que o próprio resultado do livro de Jó, lá no final, um final apoteótico, se diz, né? Um final vislumbrante e maravilhoso, vai provar isso, que as teses de Satanás eram infundadas. Exatamente, ficou provado que Jó servia a Deus, não pelo que Deus dá, mas pelo que
Antes de ser o mais rico, era o mais piedoso. Você já viu um pai levantar todos os dias e sacrificar pelos filhos? Ele fazia isso pela família. Olha, quem sabe meus filhos pecaram contra o Senhor. Ele ia lá sacrificar pelos filhos, para que Deus perdoasse, se caso seus filhos tivessem pecado contra o Senhor, que Deus os perdoasse. Ele orava, ele pagava o preço pela sua família, era um homem piedoso, preocupado com a família. Enfim. Exatamente. O evangelista Moiraldo menciona que Satanás acusou a Deus daquilo que ele realmente é, do que o diabo é. Ele acusou Deus de uma coisa que ele é, isso é, quem suborna não é Deus, mas ele sim suborna. Ele tentou subornar Jesus. Olha, está vendo todas as riquezas, os reinos desse mundo? Tudo te darei, se prostrado me adorares. Quem cobra por adoração é o diabo, não Deus. Deus, ele é adorado pelo que ele é, e não pelo que ele dá. Isso. O único que cobra por adoração é o diabo, e os seus seguidores, né? Enfim. Agora escangalhasse ele todo. Como diz o manezinho, escangalhasse o diabo todo. O pastor Ivani está mencionando aqui que o diabo não tem nem a chave da casa. Verdade, né? Bem colocado, obrigado, pastor Ivani. Exato. Por que Deus disse, vai, faz o que tu intentas? Porque Deus sabia, Deus conhecia Jó na essência. A Bíblia diz que Deus não permite nenhuma provação ou nenhuma tribulação que vá além da nossa capacidade. Deus conhecia as estruturas de Jó, né? Jó é que precisava ter uma experiência mais profunda com Deus. Aí vai de nós professores ao término dessa trimestre, né, finalizar e deixar bem claro que o grande objetivo do livro era que Jó vislumbrasse de forma mais cristalina a grandeza e a soberania de Deus. Ele teve uma visão mais clara de Deus. Ele confessa isso lá no final do seu livro. Essa é a coisa mais linda que nós encontramos no livro de Jó. Não é a sua riqueza dada a ele de volta em dobro, não. É a visão mais cristalina de Deus. Eu achava que eu te conhecia, mas não te conhecia. Agora sim eu te vejo. Como tu és maravilhoso. É isso que nós vamos encontrar no livro. E é isso que Deus quer para o seu povo. Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado sim com a nossa santidade. Ele está preocupado sim que nós venhamos a vê-lo na sua grandeza e na sua majestade, na sua soberania. Meu Deus, é 10 horas. Eu tenho até que horas, pastor? 10h15. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos acelerar aí, povo de Deus. Vamos lá. Tópico 2, continuamos aqui. Então ele atinge a sua família, seus bens. Primeiro, os seus bens, né? Na sequência, um colapso total no seu patrimônio, nas suas riquezas, na sua economia. Colapso. Ele vai à miséria total. Ele perde tudo repentinamente, né? Não vou entrar em detalhes aqui porque não temos tempo. Ele perde também na sequência a sua família. Ele não tinha só dinheiro, ele não tinha só bens. Jó, ele tinha também uma família numerosa, né? O seu maior bem era a sua família. Ele tinha 10 filhos. Todos morreram tragicamente em um único dia. Jó não era somente o homem mais rico, ele também era o mais piedoso. Ele orava, sacrificava pelos filhos. Depois da sua falência financeira, já na sequência, vem o luto sobre a sua casa. Os 10 filhos morrem num único dia. Agora ele tem que enterrar pobre na miséria, e num único dia, ele tem que enterrar os 10 filhos.
Como recomeçar a vida agora numa situação dessa? Como prosseguir na fé? Satanás de camarote, olhando tudo isso, aliás, promovendo tudo isso. Vem os seus servos dizendo: olha, teus rebanhos foram tomados, roubados. Alguns roubaram, outros morreram, né? Depois chega a notícia: teus filhos morreram. Tem que enterrar os 10 filhos no único dia. E Satanás olhando de camarote, né? E aí quando ele recebe toda essa notícia, aqui que eu vejo aqui algo que me empolga, que me fascina. Eu chorei ontem de manhã muito. Chorei escondidinho, que eu não gosto que ninguém me veja chorando. Não sei se isso é machismo ou vergonha, mas eu choro escondido. E eu chorei e eu disse: Deus, como pode? Olhando para Jó, eu vejo como eu preciso ser crente. Tenho vergonha. Quando me deparam com um herói da fé desse, eu tenho vergonha de mim mesmo. E chorei, e disse: Deus, eu não queria ter a riqueza de Jó. Eu queria ter a lealdade de Jó. Satanás olhando de camarote, tudo aquilo acontecendo. Jó se levanta. E Satanás olhando, é agora que ele vai blasfemar. Ele não blasfema. Jó raspa a cabeça, rasga as vestes, e o diabo olhando, é agora que ele vai blasfemar. E ele não blasfema. Ele se joga no chão e o diabo diz: é agora que ele vai blasfemar. Aí quando Jó abre a sua boca, ele diz: nu eu vim, e nu eu vou, e bendito seja o nome do Senhor. Ele glorifica a Deus, ele abre a boca para louvar, para adorar a Deus, mostrando que Deus estava acima de todo e qualquer coisa na sua vida. Deus tinha a primazia na sua vida. E o diabo ali, ele leva, mas pensa num cruzado de direita, que joga ele na lona, e todas as suas teses, de que ele o acusou, Jó, e a Deus, dizendo que Jó só o adorava por interesse, caem por terra. Em nada Jó pecou. Jó adora o nome do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado. Mas ele não desiste. Ele não desiste. Pastor Ivânio, o senhor levantou a mão. Exato. Exato, ali foi um golpe tremendo, né? Tem que levar em conta que realmente uma situação muito difícil. Ela não tinha a mesma estrutura de Jó. Mas como uma louca ela falou, né? Tu ainda és fiel a Deus nessa situação? Mantens a tua lealdade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aí ele olha para ela: como uma louca falas tu, mulher. Deus me deu o bem, eu aceitei o bem de Deus, por que não vou aceitar o mal? O mal, não o mal moral, né? Mas aquela calamidade que estava vindo sobre ele, né? Enfim. Exato. Foi outro golpe terrível, que vai ser as próximas aulas, né? As próximas aulas vamos ter ali as acusações dos amigos de Jó, que igual o diabo fez com Pedro quando disse: não vai à cruz não, que poupa disso, né? Não morre não. O diabo falando na boca dele, também falou na boca dos amigos de Jó, né? Irmã Cleonice, minha adorável esposa, pode falar. Do lado humano, a irmã Cleonice está... Sim. Imagina só, né? A irmã Cleonice está dizendo, trazendo aqui a destaque, né? Por isso que a lição já diz, né? A soberania de Deus e a fragilidade humana. Uma das fragilidade humana que ela menciona aqui é as limitações emocionais, psicológicas. A esposa de Jó, ela foi levada ao limite, né? Imagina, perder 10 filhos. Eu fico pensando, né? E eu ali? Não, eu não suportaria, irmãos. Eu acho que eu naufragaria. Acho eu, não sei. Não quero nem saber também. Mas, enfim, pastor Ivânio, fica à vontade.
Perfeito. Pastor Ivânio destaca aqui que Deus, ele sabe do nosso limite, ele não permite uma prova, uma luta, uma carga além do nosso limite, né? Ele sabe. Obrigado, pastor. Exato. Ele vai permitir as provas e tribulações, ele permite dentro do nosso limite, né? Exato. Ela teve que passar na prova com ele porque era a esposa dele, né? E Jó era um homem de Deus, irmãos. Ele não trocou de esposa, tá? Ele não trocou de esposa. Deus deu tudo em dobro para ele, só não deu duas esposas, né? Porque a esposa é uma só, Deus, né? Deus capacitou, né? Pastor? Sofrer igual. Imagina. Querido. Exato. Poderia. Bem lembrado, irmão, desculpa, esqueci o seu nome. Irmão Eduardo menciona aqui que Jó tinha a capacidade e era livre para decidir entre permanecer fiel e negar a sua fé. Ele podia, mas ele escolheu, fez a melhor escolha, né? Ele permaneceu firme, né? Conhecia o coração e a estrutura dele, verdade. Vamos lá, então ele atinge seus bens e seus filhos. Satanás, não contente com isso, tem 5 minutos. Uma nova reunião é feita no andar de cima, Deus e os anjos, e o diabo vai lá de novo. Aí Deus disse: veio de rodear a terra e passear por ela. Visse o meu servo Jó? Vi, querendo dizer, né, tu tinhas razão. Mas espera aí, tem uma coisa. Ele não desiste, irmãos. Satanás é sujo, né? Tem uma coisa. Olha, eu até anotei aqui, né? Jó pode facilmente, em outras palavras, o que ele argumenta com Deus? Jó pode facilmente reconstruir seus bens e ter outros filhos, pois ele tem saúde, ele tem boa saúde, goza de boa saúde. Toca na saúde dele, toca no corpo dele, e tu vai ver que ele vai blasfemar na tua face. Então, vê que ele não desiste. Tu tirou tudo dele, mas o Jó já tem na cabeça: tenho saúde, vou reconstruir meus bens e vou ter outros filhos. E aí Satanás, então, vem com uma outra argumentação, né? E aí o que Deus, novamente, então, Deus é desafiado, né? Então Satanás respondeu: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que blasfema na tua face. E aí diz a Bíblia que Deus então disse: vai, então toca, só não toca-lhe a vida. Deus dá permissão, o diabo vai, e Jó então é acometido de uma doença terrível. Nós não temos como identificar, né, essa doença, mas é uma doença terrível, assola a vida de Jó, né? Qualquer que fosse, nós não sabemos qual é a doença, qualquer que fosse, era uma doença terrível. Os sintomas, olha só os sintomas: coceira forte, insônia, feridas, crostas supurantes, pesadelos, mau hálito, perda de peso, calafrios, febre, diarreia, pele enegrecida. Tudo isso está no livro, tem os versículos aqui para vocês se quiserem depois. Não vou citar aqui porque vai tomar muito tempo. Sua aparência e seu aspecto seu aspecto ficou desfigurado. Ele não foi reconhecido pelos próprios amigos. Seus amigos não reconheceram a sua aparência. Sua aparência se tornou tão repugnante que ele abandona o convívio social
e vai morar fora da cidade, onde se queimava o lixo, onde se depositava os dejetos da cidade. Em completa vergonha e pobreza ele vai morar fora da cidade, nesse local, nesse lixão da cidade, né? E aí então, nós vemos aqui que ele perde tudo, perde os filhos e agora cai numa doença terrível, né? Que nós não sabemos especificar, não sabemos qual é, mas que causou um terrível sofrimento a Jó. Eu anotei aqui um ponto muito interessante para a gente refletir. Veja bem, nem todas as aflições, ou nem todas as enfermidades, elas procedem do maligno. Esse negócio que o crente ficou doente e está em pecado. Por favor, irmãos, isso não é verdade, certo? Nem todas as aflições procedem, ou doenças procedem do maligno. Apesar destes serem capazes de causar inúmeras doenças, isso é, os demônios, eles têm o poder de causar inúmeras doenças. Nós podemos ver que no Novo Testamento, pessoas doentes por causa de ação demoníaca, nós temos ali a cegueira em Mateus 12, 22, uma cegueira, mudez, um mudo e surdo, né? Que era um demônio, doença demoníaca, deformidades físicas, a mulher encurvada, né? Várias doenças que são de origem maligna, mas nem toda doença é de origem maligna. Muitas das doenças que nós sofremos é por causa de descuido nosso com o nosso corpo, com os nossos são consequências dos nossos maus hábitos, do nosso sedentarismo, certo? Então, nem toda doença é de procedência maligna, mas é descuido nosso, ou uma deformidade genética, enfim, que aí isso já é uma consequência do próprio pecado original, né? Enfim, tá? Mas não é demônio não. Uma vez eu lembro que eu fiquei hospitalizado, me bateu uma labirintite tão forte, e eu fui para o hospital, eu fiquei uma semana no hospital, eu fiquei deitado naquela maca, e... Direito é bom. O meu direito também. Mas enfim, aí foi um irmão me visitar no hospital, ele parou em cima de mim assim, falou sério, perguntou, Fabrício, qual é o teu pecado? Confessa o teu pecado. Eu disse, irmão, tu veio aqui me visitar, veio me dar um conforto, orar por mim, eu viesse acabar com o que sobrou. Aconteceu comigo, isso é com frequência, mas isso aí não tem base bíblica. É descuido, uma deformidade, acontece. Enfim, né? Vamos em frente. Então, veja bem, nem toda doença é de origem maligna, tá? O livro de Jó nos apresenta de forma clara como o diabo atua, seu caráter maligno, sua natureza e as esferas das suas atividades, né? Suas obras são representadas no livro pela dor, pelo sofrimento, acusação e tentação. O livro de Jó é uma pérola revelada para o povo de Deus, no sentido de nos encorajar à perseverança quando passamos por sofrimentos. E também nos encorajar a outros que se encontram em sofrimento. Então o livro de Jó é uma pérola nesse sentido, certo? O livro de Jó nos prova que é preciso ter paciência e perseverança na tribulação, sabendo que Deus está conosco e nunca nos deixará sozinho, certo? Aí nós temos aqui o tópico 3, que não vai dar para ir a fundo, né? O tópico 3, Jó e o acaso, o fim, o caso, né? O caso quer dizer fim, queda, ruína. Jó e a ruína de Satanás. Né? Nós vemos ali no livro de Jó, então, nós temos ali um início ali muito emocionante, um drama muito emocionante, e um final vislumbrante, né? E nós vemos aqui a queda e a ruína de Satanás, a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. E nós sabemos que
Isso já de forma micro, já nos aponta que esse será o fim dele. A queda e a ruína sempre será o seu destino, né? No livro de Jó, nós vemos a queda, a ruína dele, no confronto com Jó, e lá em Apocalipse capítulo 20, nós podemos ver que o dia e a hora da destruição de Satanás já estão agendados. Capítulo 20, versículo 10, Satanás, ele é jogado no lago de fogo, aonde vai ficar lá ardendo para todo sempre, né? Ele é um inimigo que ele foi derrotado, mas ele ainda não foi destruído, tá? Ele ainda continua aí fazendo arruaça, né? Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático e um fim apoteótico, né? Ao longo do livro de Jó, nós podemos observar que Jó, um dado interessante, Jó faz 16 perguntas para Deus e não obtém nenhuma resposta imediata. Deus estava trabalhando em silêncio, mesmo sem percebê-lo, mas ele estava presente em todo o tempo. Prova disso, lá no final, no capítulo 42, quando Deus repreende os amigos de Jó, Deus diz para eles: olha, a minha ira se acendeu contra vocês, porque vocês não falaram de mim aquilo que era reto. Você vê que Deus estava observando, vendo, acompanhando todo o desfecho do que estava acontecendo. Tanto é que ele anotou lá no diário dele, lá no livro de memória dele, as palavras dos amigos de Jó que não falaram que era reto a respeito de Deus. Aí Deus lá no final disse: a minha ira se acendeu contra vocês. Vocês pensam que eu não estava vendo? Vocês pensam que eu não estava olhando? O que vocês falaram de mim não é verdade. Vão se arrumar, vão se consertar. Deus dá uma dura neles. Isso é prova que Deus estava presente, acompanhando, ainda que em silêncio, ainda que imperceptível aos sensores humanos, isso é, imperceptível a olho nu, podemos assim dizer, mas ele estava presente, ele estava acompanhando tudo, né? Tanto é que lá ele deixa isso claro, né? Estava vendo todas as coisas, isso é. Quando Deus rompe o silêncio, ele não responde uma pergunta sequer. Ao contrário, ele faz 70 perguntas retóricas para Jó. Isso é, perguntas que já vinham com a resposta embutida. Deus faz uma exposição exaustiva da sua majestade e soberania, trazendo como resultado louvor e adoração. Tanto é que lá no capítulo 42, como eu já disse anteriormente, Jó ele confessa e diz: olha, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Em outras palavras, hoje eu te vejo, hoje eu sei quem realmente tu és. Eu achava que sabia, mas não sabia de nada. Hoje sim eu sei, tudo podes. Nada do que tu queres ou intentas pode ser impedido. Amém, irmãos? Então está aí, né? A lição número 3, encerro então a minha fala. Agradeço a oportunidade, né? Peço desculpa pela brincadeira ali, pastor. Só para descontrair mesmo. E passo... Oi? Exatamente, antes ouviu falar, agora ele tinha uma experiência, né? Então as provas que nós somos submetidos, elas têm por objetivo não a nossa ruína, a nossa destruição, não. Mas ela tem por objetivo nos aproximar mais de Deus e que nós venhamos a vislumbrar, né, uma visão mais clara, mais nítida desse Deus maravilhoso e poderoso. Muito obrigado, irmãos, Deus abençoe. Nosso coordenador? Sim, ele é um ser pessoal, ele tem personalidade. Isso, é o que diz a lição, né? Oi? Sempre para o mal, mas ele tem personalidade e ele tem um conhecimento vasto sobre tudo, sabe? Sobre tudo. Imagina, ele está desde o início da criação, ele tem muito intelecto, só que ele usa tudo isso para o mal, né? Infelizmente, pois a sua natureza é má. Deus abençoe. Irmã Raquel.
Paz do Senhor, irmãos. Mesmo sentados, vamos ler a verdade prática, que é tão... A verdade prática da lição de hoje diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portanto, de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Amém? Vamos cantar o hino 225. E para concluir, né, que aprendemos muito nesta manhã, Jó foi submetido a uma prova de fogo. E mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. Deus, mesmo no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus, né? Que cada dia mais estamos no caminho da perfeição, né? Que nós sejamos também vitoriosos. O hino 225, nós vamos cantar a segunda estrofe e o coro do hino. Vamos lá. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escutando no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, corre-me do valor, cheio do Consolador, ser valente, vitoriosos com Jesus. Passar para o pastor Elias. Muito bem, meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Queremos agradecer nosso companheiro, pastor Fabrício, que lecionou esta manhã. Agradecer também nossos irmãos que estão em casa, nos ouvindo. Tivemos uma manhã abençoada, né? Só ganhamos, né? Só temos a ganhar. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso professor, para agradecer a ele, por ter lecionado, né? Se preparado durante toda a semana para poder nos abençoar. Vamos então orar, agradecer a Deus. À noite temos um grande culto, né? Um culto da família, né? Estamos aí no mês de Outubro Rosa. Ontem tivemos as irmãs aqui reunidas, estava muito bom, falando um pouco sobre esse assunto, incentivando, ajudando, né? Informando, né? Trazendo mais prevenção, isso é importante. Nós vamos então orar para agradecer a Deus. Eu quero pedir para o nosso companheiro, irmão Eduardo, levantar a voz de oração para agradecer a Deus por esta manhã. Pode orar? Deus, graças te damos por tudo, Pai, pela tua bondade, pela tua palavra, por este ensino, por os que estão em casa, por tudo que tu fizeste por nós. Jesus, queremos a tua bênção sobre nossas vidas. Oh, meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja com cada um de vós, que Deus os abençoe e uma boa apetite a todos vocês, tá? E até a noite, se Deus quiser.